nosso queridíssimo Dr. Bruno Stefan, bem-vindo! Como vai, doutor? Você tá bem? Bem-vindo. Tô bem. Olha a elegância do doutor, gente. Olha, tá elegante. O doutor voltou da Itália também, todo elegante, né? Olha lá. Uma elegância mesmo. Doutor, vamos lá. O nosso assunto de hoje... Aliás, acho que a gente tem vinhetinha. Não temos vinhetinha, dona Ângela, para contar qual é o assunto de hoje? Porque já já eu tenho uma dica para vocês. Vamos ver se tá aí, ó. Me conta. Tá aí. Corpo em harmonia com ele, Dr. Bruno Stefan. Vamos lá. Assunto de hoje. Coração e menopausa. Doutor, é verdade que quando a gente entra na menopausa, a gente acaba perdendo ali, pela questão hormonal, uma segurança, entre aspas, de proteção do nosso coração, né? O estradiol é o grande anjo da guarda da mulher. Ele protege a mulher de vários cenários inflamatórios. E quando a mulher entra no decaimento hormonal, ela começa a ter a perda desse anjo da guarda e os problemas começam a aparecer. A mulher precisa se preparar para essa fase que não é brincadeira. Tá certo. Então vamos para o primeiro mito ou verdade na tela. Olha lá. Doutor, mito ou verdade? A menopausa pode aumentar, então, o risco de trombose venosa. Mito ou verdade? É verdade, principalmente se a mulher não faz um acompanhamento adequado. Quando ocorre o decaimento hormonal, a perda do estradiol, da progesterona e da testosterona favorece um ambiente inflamatório, onde ocorre o aumento da resistência insulínica e a mulher, então, ela passa a ter acúmulo de gordura, um metabolismo reduzido, ganho de peso, tendência a aumentar a pressão arterial e todos esses fatores acabam, muitas vezes, aumentando o risco cardiovascular, não só de trombose, como outras doenças relacionadas a essa fase. É importante que a mulher faça o diagnóstico, faça os exames que vão apontar se ela está já no climatério e menopausa e comece a fazer o tratamento orientado com o médico especialista. Doutor, mas a gente pode falar, além da questão da menopausa, de outros fatores de risco? Então a mulher já tem alguns fatores de risco e ainda entra na menopausa. E aí? O ambiente que se vive hoje é muito desafiador. Gordura saturada, açúcar refinado, sedentarismo, estresse, ansiedade. Então você coloca todos esses fatores em cima do decaimento hormonal, então há ativação de vários genes de doenças relacionadas à síndrome metabólica, diabetes, obesidade, e todas elas juntas corroboram para um maior aumento do risco cardiovascular. Então é um momento bem delicado, precisa ter o estilo de vida bem alinhado. A musculatura, a massa magra, ela é um grande preditor, é um grande protetor da mulher, então preditor de saúde. A mulher precisa estar bem ligada e bem atenta à massa muscular, porque nessa fase ocorre uma deterioração da massa muscular. Tá certo. Vamos pro próximo mito ou verdade na tela e você de casa vai mandando mensagem, @belezevida, _oficial, perguntinhas para Dr. Bruno Stefan, nosso cardiologista médico do esporte. Já já, hein? Já vou pro Instagram. Na tela, a próxima, olha lá. Doutor, é mito ou verdade que a menopausa pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, o famoso AVC? O estradiol, que é o grande protetor da mulher, como eu falei, o anjo da guarda, ele faz com que ocorra uma adequação metabólica, a resistência insulínica fica regulada e quando a mulher perde esse hormônio, então ela navega no sentido oposto. Aumenta a resistência insulínica, aumenta a pressão arterial, a artéria e todas as suas comunicações e vias, elas ficam mais inflamadas, com mais predisposição a doenças cardiovasculares, dentre elas o AVC, a aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas artérias. Então, quando a mulher perde o estradiol, o tecido endotélio, que é a parte mais interna da artéria, fica muito mais vulnerável a formar placas. E essa formação de placas, que é a doença aterosclerótica, favorece a formação de AVC, de trombose, de infarto e várias outras doenças relacionadas. Doutor, qual exame não pode faltar para a mulher nesta fase? Ou seja, na perimenopausa, um pouquinho antes e depois que ela entra na menopausa? Ela precisa fazer uma avaliação hormonal, que é através dos exames de laboratório de sangue, para ver em que fase que ela está. Estradiol, progesterona e testosterona. E, claro, fazer a densitometria óssea e a bioimpedância para avaliar a composição corporal dela e como que está o nível de ossificação dela, de densidade óssea, porque aí sim é um grande preditor de mortalidade quando a mulher ela não percebe e
começa a perder osso, e quando ela vai fazer o exame já é tarde demais, já tem alteração da densidade, já tem osteopenia, osteoporose, e muda completamente a longevidade, a autonomia e a mortalidade. E esses exames são exames até simples, né, doutor? Precisa fazer o check-up direitinho, mas são exames simples. Às vezes um exame de imagem, né, até da carótida que você fala bastante, consegue mostrar ali se o risco aumentou, né? Dentro do consultório, a gente faz o exame do Doppler de carótidas e já consegue ter uma estimativa se a pessoa tem ou não. Desde o espessamento da íntima, já é um preditor de que está acontecendo ali uma evolução de um processo que pode ser freado de acordo com a mudança de estilo de vida e os ajustes hormonais. Então, exame simples, bioimpedância, feito em consultório, Doppler de carótida, já são preditores de doença e também servem para avaliar o tratamento de uma forma mais assertiva, pensando principalmente na proteção cardiovascular. Tá certo. Vamos para o próximo mito ou verdade? Já perguntinhas do público na tela. Doutor, é mito ou é verdade que a menopausa pode aumentar o risco de hipertensão arterial? A gente tem falado tanto de hipertensão porque ela pode iniciar de forma silenciosa e quando você percebe, já está instalada, né, doutor? Você já tem aqueles picos, pode correr riscos enormes. Doença traiçoeira silenciosa, ela acomete órgãos que a gente fala que são órgãos nobres, órgãos-alvo, e quando ela não é feita, quando não é feito o diagnóstico de forma precoce, muitas vezes já existe uma repercussão e aí acomete a longevidade e a autonomia. São várias as vias onde essa fase ela pode atuar prejudicando o organismo da mulher e favorecendo a hipertensão arterial. A resistência insulínica, que aumenta por conta da queda do estradiol, favorece o aumento de hipertensão arterial. O aumento do peso, a mulher com metabolismo reduzido também favorece o aumento do peso. A perda da disposição, a perda da massa muscular torna a mulher mais sedentária, mais parada, menos relacionada à atividade física no dia a dia, e isso também favorece ao ganho de peso. São várias vias que influenciam ao aumento da pressão arterial e precisam ser tratadas, avaliadas. O estilo de vida vai na base, mas é muito importante fazer o ajuste hormonal dos hormônios que são preciosos na mulher. O anjo da guarda da mulher, volta a falar aqui, o estradiol. Tá certo. Já tem perguntinhas do público, eu já vi que já estão perguntando aqui sobre estradiol, mas é daqui a pouquinho. Tem mais mito ou verdade na tela. Olha lá, doutor, é verdade que a menopausa pode aumentar, então, o risco de insuficiência cardíaca? Outro problema, doutor? Ai, meu Deus. Insuficiência cardíaca é quando o coração ele entra num processo de disfunção, tanto da parte sistólica quanto da diastólica, e isso sim também causa repercussão na longevidade, na autonomia, na qualidade de vida. E quando a mulher ela tem pressão alta por conta de um decaimento hormonal não adequadamente monitorado, não adequadamente tratado, quando ela tem aumento do ganho de peso, resistência insulínica, diabetes, tudo isso, aumento do colesterol também, tudo isso corrobora para doenças cardiovasculares, e a via final é a insuficiência cardíaca. Nosso órgão nobre, coração, ele é muito amigo do músculo, e o músculo ele acaba sendo muito prejudicado nesse processo de decaimento hormonal. Doutor, e quando a mulher faz ali os exames e não demonstra que ela tá já perdendo estradiol, enfim, que ela já pode ter queixas, mas que os exames de sangue não comprovam, ela também pode estar correndo um risco? Então o risco aumenta mesmo que ali, naqueles exames, apareça tudo normal? Antes de ocorrer a menopausa, que é o momento onde a mulher fica 1 ano sem menstruação, a gente tem um período que é a perimenopausa, o climatério. E esse climatério, ele não é muito simples de ser diagnosticado, porque é igual como uma lâmpada que está prestes a apagar, prestes a queimar. Ela não queima de uma hora para outra, ela vai, primeiramente ela apaga, fica 3, 5 segundos ali, volta, depois ela fica mais tempo. É assim o ovário da mulher. Ele não apaga de uma forma súbita, ele vai progressivamente elevando o seu nível de disfunção. Então, muitas vezes, não é em uma consulta que se faz o diagnóstico de climatério, menopausa. São várias consultas e os bastidores, os sintomas, muitas vezes subliminares, os sintomas subclínicos, eles são apresentados no acompanhamento. Muitas vezes a mulher ela tem dificuldade, por exemplo, para permanecer a noite toda dormindo com sono de qualidade. Já é sinal de uma progesterona baixa que não aparece no exame.
Muitas vezes a mulher ela se vê com seu humor alterado e os exames, apesar de não estarem ainda com as características de climatério e menopausa, os sintomas já denotam que ela apresenta sinais subclínicos aí desse período. Então, muitas vezes precisa haver por parte do médico um feeling e uma persistência na investigação, ficar perseguindo esses níveis que muitas vezes não é numa única coleta que a gente consegue detectar, mas a clínica ela é soberana e quando você junta todos esses elementos você consegue dizer com propriedade que a mulher já está nesse período e precisando de socorro. Dá meio medo, né, gente? Mas tá tudo bem. Vamos pro próximo e já vou tirar dúvidas aqui do Instagram, que as meninas já estão, todo mundo querendo saber de reposição hormonal, doutor Bruno. Vamos lá. Próximo mito ou verdade, será que a menopausa pode aumentar o risco, então, de infarto, doutor? E quando isso acontece, sinais, né? Porque eu acho que o mais importante é que a gente diga quando correr para o hospital, que algo pode estar acontecendo. A mulher, ela infarta diferente do homem. Muitas vezes a mulher tem sintomas muito esquisitos que podem ser infarto. É uma dor epigástrica, soluço, um mal-estar, mal relacionado a qualquer queixa cardíaca. Então, uma sensação esquisita, muitas vezes, um incômodo na região do estômago. Então, uma falta de ar. Então, esses sintomas não tão definidos como infarto, muitas vezes podem assustar e causar uma falha no diagnóstico, principalmente na mulher. Então, a mulher ela não infarta da mesma forma que o homem. E a ateroesclerose, que é a doença que leva ao infarto, ela está muito relacionada, além do estilo de vida inadequado, ao decaimento hormonal, porque o estrogênio é o principal protetor da mulher dessa doença. E quando ela perde o estrogênio, ela fica vulnerável a essa doença. Ela se iguala ao homem em termos de risco de vida. Então, hoje a gente tem mulher que também é estressada, que também se entrega a tabagismo, que também dorme mal, que também é sedentária e quando ela perde o grande protetor, ela abre alas para a doença aterosclerótica, que são as placas de gorduras, que quando formadas dentro da coronária, das artérias do coração, levam ao infarto. Puxa, gente, então vamos prestar atenção. Quem quiser saber mais, manda mensagem, @belezevida _oficial. Vamos deixar isso aqui na tela, doutor, para você me responder daqui a pouquinho, porque eu acho que é verdade, hein? Se aumenta tudo isso que a gente já comentou, será que é mito ou é verdade que pode aumentar o risco de arritmias e palpitações? E quando é perigoso, né? Como é que a gente sabe quando a nossa frequência cardíaca eleva um pouquinho? Hoje a gente tem os anéis que medem, os relógios. Quem também tem aquele reloginho que você coloca ali, o marcador para fazer corrida, para fazer caminhada. Já, doutor Bruno, conta pra gente, porque eu já estou no meu cantinho para falar de Vicomoema, Vicoflora, Vicomoema. A gente está falando aqui de manipulação e de qualidade. Essa farmácia que tem mais de 38 anos de história. Inclusive, acho que a gente tem umas imagens para mostrar para vocês, porque quando a gente fala de produtos manipulados, gente, vocês sabem que eu sou fã, né? Eu acho que esse é um futuro, isso é uma realidade que a gente tem, presente e futuro, que é muito válida. Só que o mais importante é que você entenda que tudo isso precisa estar com um trabalho sério, com tecnologia, com transformação, com muito estudo e que tenha ali todas as liberações. É muito importante. Por isso eu falo de Vicoflora, Vicomoema com muito carinho. O trabalho deles é um trabalho de excelência. Eles são absolutamente referência nesta área e nesse ramo. E além das manipulações que você pode ter ali do seu nutricionista, do seu médico, do seu cardiologista. Sabe o que é muito legal? Eles têm uma linha deles de produtos. Eles têm produto de absolutamente tudo. Ai, Carol, mas eu queria então algo que tirasse minha vontade de comer doce. Será que tem? Tem, eles têm ali as gummies que você tira vontade de comer doce e que já tem ativos na composição. Inclusive eu tô com um exemplo aqui que é novidade e que é maravilhoso. Vocês já devem ter ouvido, inclusive, o Dr. Bruno Stefan falar sobre isso, né? Creatina. Aliás, hoje a gente tem Fernanda Paulucci junto com a gente também, que vai falar um pouquinho. A creatina, gente, além de melhorar a questão da massa muscular, hoje é comprovado que ela melhora toda a parte de cognição, a parte cerebral realmente, né? De memória, de uma série de questões que antes só se falava dos músculos, que também são muito importantes. Mas essa parte toda que a gente pensa quando a gente fala, né,
cerebral, de cuidar aqui, ó, do nosso cérebro, da nossa memória, das nossas cognições, a gente está falando de algo importantíssimo também que a gente não pode deixar passar. A gente está falando de menopausa com o Dr. Bruno e a gente sabe que nessa fase da vida da menopausa, principalmente, é quando a gente tem a maior perda. Já aconteceu isso com você? Você vai num lugar e fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu fui ali pegar alguma coisa. O que eu vim pegar aqui mesmo? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E aí, Vicoflora, Vicomoema traz com exclusividade esta creatina no sabor caramelo e no sabor brigadeiro. Não tem açúcar e 2 dessa daqui por dia, você já garante a quantidade que você precisa de creatina. Não é muito mais gostoso do que ficar misturando a creatina. Eu vou experimentar, viu? Porque todo mundo gosta. Você já deixou aqui pra mim. Obrigada, Santinhos, ó. Ó, meus meninos já deixaram tudo prontinho. Olha isso. Sabe aquela balinha de caramelo da nossa infância? Ai, gente, sensacional, né? Ó. Ainda mata a vontade do doce. Praticamente nada de caloria. Bom, esse experimentou? Querem comer, meninos? Nossa, que delícia! Isso aqui você leva na bolsa. Aí você te dá vontade de um docinho, já coloca depois do almoço. Ou ali naquele horário da tarde com um cafezinho. Você fala, Carol, eu tenho uma ansiedade essa hora. Todo mundo tem, viu? Não é só você não, eu também tenho. Vou deixar a minha aqui para continuar falando para vocês. O sabor é uma delícia. Vou mostrar aqui, ó, bem pertinho, na minha mão. Olha lá. E além da creatina, quando a gente olha aqui a própria embalagem, olha a quantidade de vitaminas, de minerais e de outros compostos que vocês encontram. Essa creatina é fantástica. E além dela, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Olha isso. Isso aqui é muito legal. Eu sou uma viciada em rótulo, né? A primeira coisa que eu faço quando eu pego um produto é olhar o rótulo. Então, além de tudo isso que eu falei, você ainda tem vitaminas e minerais na composição. E Vicoflora, Vicomoema, gente, também tem produtos para emagrecimento. Eles têm uma linha completa para emagrecimento. Tem produtos para o cabelo, tem produtos até para deixar a pele bronzeada, sem que você tenha que ficar tomando sol. Olha, uma linha incrível e, claro, produzida por eles. Fica aqui pertinho, aqui em São Paulo. Aí fala, Carol, mas como é que eu faço para entrar em contato com eles? Está aí na tela. A gente deixou para vocês um QR Code. Abre a câmera do seu celular. Já tem o contato para você falar com eles. Diz que está assistindo o nosso programa, diz que está assistindo Beleza e Vida. Eu vou deixar o telefone, ó, fica na rua Inhambu 366, aqui em Moema. Mas é bem pertinho mesmo. Eu passo por lá quase todos os dias. Fica numa esquina, assim, é super grande, super legal. Vai lá para você conhecer pessoalmente. Rua Inhambu 366, em Moema. Mas eles têm o telefone, que é o 50510302, 50510302. Tem o WhatsApp também, que é o 945204708, 945204708. O site vicomoema.com.br e o Instagram, @vicomoema. Agora, tem uma tela que eu quero colocar para vocês. Vamos encher tela? Gente, isso é promoção, é? Olha que legal! Energia que te move. Então, 2 caramelos, você tem 3 gramas de creatina, não tem açúcar, como eu contei pra vocês. E hoje, por apenas R$140. Só que você tem que falar que tá assistindo no Beleza e Vida, diz que está nos acompanhando, com um preço promocional para quem nos assiste. Essa de sabor caramelo é maravilhosa, de brigadeiro também é maravilhosa. 0 açúcar, mais saúde, mais praticidade. Parabéns, Vicoflora, Vicomoema. Obrigada por estarem sempre com a gente. Olha lá. Se aproveita, hein? R$140. Só que você tem que dizer que tá assistindo a gente. Vamos botar o GC só mais uma vez, para dar mais um tempinho para quem quiser. Mas só para fechar o WhatsApp, 945204708. 945204708. Aproveite. Beijo para toda a equipe, viu? Qualquer dia eu passo aí pessoalmente. Eu passo sempre na frente, mas qualquer dia eu passo aí pessoalmente. Eu adorei, uma delícia. Meninos, pode experimentar, porque aqui é tudo saudável. Bora lá continuar respondendo mitos e verdades, Dr. Bruno Stefan. Vai lá também no @Beleza e Vida _oficial. Escreve pra gente que agora eu parto pras perguntinhas no nosso Instagram, @Beleza e Vida _oficial. Deixei essa pergunta aí pra vocês na tela. Será que então menopausa pode aumentar o risco de arritmias e palpitações? É o que eu vou te contar já já. Deixa eu só tomar um golinho de água. Ai, obrigada, Ju. Nossa, água é bom, né, gente? Eu falo muito, né, doutor Bruno? Tem que beber água. Quero comer o negócio, continuar falando. Calma, Carol. Uma coisa de cada vez. Vamos lá responder perguntinhas do público. E esse aí, doutor, a questão de arritmias e palpitações. É verdade, né? É verdade, porque
essa fase é uma fase que gera ansiedade na mulher, gera inquietude, gera alteração do sono, porém o ambiente continua o mesmo. Então ela perde capacidade de desempenho e performance num cenário de guerra que continua igual. Resultado disso, sono ruim, ansiedade, e o coração ele reage a tudo isso. Então muitas das palpitações, das arritmias observadas nessa fase não costumam ser arritmias malignas. Tá. São arritmias benignas, muito associadas a status de ansiedade dessa fase. Muitas vezes a mulher ela não entende o que está acontecendo com o corpo dela, ela não sabe o que está acontecendo e, de repente, ela está num estado de ansiedade, numa inquietude. E o coração, ele não descansa, à noite ele não tem uma fase de recuperação. E aí o que acontece? De manhã ela já está com aquela pilha acelerada e o coração começa a cobrar isso aí. Então, arritmias supraventriculares, que são chamadas taquicardias, taquiarritmias, geralmente benignas, mas que assustam nessa fase e precisam ser tratadas, ajustando o estilo de vida, ajustando o sono, fazendo atividade física, ganhando massa muscular e fazendo a adequação dos hormônios. Tá certo. Doutor, um monte de perguntinha aqui no nosso Instagram, bora fazer a primeira. Doutor, toda mulher precisa de reposição hormonal? Como é feita a avaliação individual dos benefícios e riscos? Lu, beijo, obrigada. Precisa sim ser feita a avaliação. Mulheres que têm câncer de mama em atividade ou parentes de primeiro grau, como mãe, irmã e filha com câncer de mama, o estradiol é um hormônio que precisa ser evitado e aí vai ter que ser tratada essa fase com outras vias não hormonais. E aí a gente cita o estilo de vida, precisa ser entregue todos os pilares da medicina do estilo de vida com muito capricho, para evitar que a pessoa que não faz a reposição hormonal ela tenha grandes prejuízos. A massa muscular é um grande protetor da mulher nessa fase. Então, uma das formas de proteger, de se prevenir dos efeitos deletérios dessa fase é caprichar no ganho de músculo, através de treino resistido. Então, treino resistido, manejo adequado de ansiedade, estresse, evitar tóxicos. Então, esses pilares da medicina do estilo de vida eles precisam ser caprichados para compensar a falta da reposição hormonal nessas mulheres que apresentam um risco para a reposição hormonal. Precisa ser feita a avaliação, porque cada cenário é um cenário, cada pessoa tem a sua individualidade, peculiaridade para fazer o ajuste e a reposição hormonal. Quando não tem contraindicação, a reposição hormonal ela muda todo o histórico a favor de uma boa longevidade com qualidade de vida. Doutor Bruno, essa pergunta é tão interessante, é da Ruby. Ela diz o seguinte: mulheres jovens com amenorreia, porque tem a síndrome dos ovários policísticos, que agora mudou de nome também, né? Correm os mesmos riscos que as mulheres menopausadas? Dependendo da fase que ela esteja hormonalmente, ela pode sim ter um status like menopausa, um status similar à menopausa. Então, essa bagunça hormonal, a gente também tem uma síndrome de predominância estrogênica que também causa uma disfunção, onde a mulher ela acaba apresentando lipedema, ganho de peso, estresse, pressão arterial elevada, pré-diabetes. Então, é uma bagunça metabólica, e dependendo da fase dessa bagunça metabólica, a mulher ela pode ter um status semelhante a quem está em menopausa. Então é importante fazer uma adequada avaliação, entender que fase dessa bagunça metabólica a mulher se encontra e fazer de forma pontual as correções para que ela fique do ponto de vista fisiológico normal. Doutor, para encerrar, isso é muito importante, tenho que fazer. Ana, um beijo. O uso de estradiol diminui as placas nas artérias? Sem dúvida alguma. Quando a mulher não tem contraindicação a fazer reposição hormonal, que não são muitas, ela precisa fazer. Porque o estradiol, ele é o grande anjo da guarda da mulher. Ele protege as artérias, é o hidratante universal. Protege as artérias, protege o trato intestinal, protege o trato geniturinário, cabelos, unhas, músculo. Então, tudo é muito bem hidratado e cuidado pelo estradiol. Quando perde estradiol, todas essas estruturas, esses órgãos acabam sofrendo e as artérias não ficam atrás. Então a artéria fica mais enrijecida, favorecendo a hipertensão arterial, ela fica com um ambiente mais inflamatório, favorecendo a formação de placas de gordura. Então o estradiol,
um grande protetor, anjo da guarda da mulher. Se não tem contraindicação, vamos fazer a reposição hormonal com controle e com monitoração médica. Doutor Bruno, tem um monte de perguntinha para você lá no nosso Instagram. E claro que ele volta, tá com a gente quinzenalmente, sempre apresentando, né, de forma muito clara. Isso que é muito legal o trabalho do doutor Bruno. E nas redes sociais ele faz a mesma coisa. Ele bomba, aliás, seus vídeos estão sendo muito compartilhados, doutor. Esse último que você fez também sobre coração, tudo, eu amei. Parabéns, viu? Lá nas redes sociais, na tela, então, você encontra o trabalho dele, @doutor abreviado Bruno Stefan, @doutor abreviado Bruno Stefan, com N no final. Ah lá, esse é o WhatsApp, né, da clínica, para quem quiser mandar mensagem, contratá-lo lá, conhecer o trabalho dele, marcar consulta, 983378247, 983378247, @doutor abreviado Bruno Stefan, lá no Instagram. Obrigada, doutor. Sempre um prazer, você é maravilhoso. Até a próxima. Obrigada, viu? Meninas, oremos, mas pega as informações, vai fazer seu check-up, vai fazer atividade física e na próxima vamos decidir o assunto. Um beijo, doutor. Obrigada sempre.